Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Abemos. Para quem não me conhece, meu nome é Caroline e eu sou a fundadora desse canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns fatos que eu descobri sobre a união de facto aqui em Portugal, mais conhecida por nós brasileiros como união estável. Vamos lá! Em primeiro lugar, como é que se registra uma união de facto aqui em Portugal? Diferente dos casamentos, que estão registrados numa conservatória de registro civil, as uniões de facto são registradas na junta de freguesia da área de residência do casal. Também diferente do casamento, a união de facto aqui não é considerada um estado civil, ela não altera o estado civil das pessoas. Diferente também do casamento. Quando duas pessoas se casam, elas deixam de ser solteiras ou deixam de ser divorciadas, enfim, e passam a ser consideradas casadas. O estado civil delas é alterado. No caso da união de facto, isso não acontece. Não é alterado o estado civil daquelas pessoas que vivem em união de facto. Então faz sentido que a união de facto não seja registrada na conservatória do registro civil, mas sim na junta de freguesia, porque não há alteração no estado civil das pessoas. E será que é obrigatório fazer o registro da união estável? Bem, considera-se que duas pessoas vivem em união de facto quando elas vivem juntas em condições semelhantes à dos cônjuges por mais de 2 anos. Ou seja, quando essas duas pessoas formam um casal, elas vivem na mesma casa e fazem uma vida em comum. Então, como a união de facto é realmente uma situação de facto, como o próprio nome diz, não é obrigatório fazer o registro dela. No entanto, caso algum dos membros da união queira fazer valer algum direito seu que seja vinculado diretamente com a existência da união de facto, vai ser necessário provar a existência dessa união. Por exemplo, para pedir uma pensão de sobrevivência, que é a pensão por morte daqui de Portugal, o membro sobrevivo, aquele que não faleceu e quer pedir a pensão, vai precisar provar que ele tinha união de facto com o membro falecido. E como é que se prova a união de facto? A princípio, ela é provada pela certidão da junta de freguesia, que atesta que aquelas duas pessoas viviam em união de facto há mais de 2 anos, mas também é admissível a prova da união de facto por qualquer outro meio admissível em direito, como prova documental, testemunhal, etc. Nós já vimos então o que é a união de facto, como é que ela é registrada e como é feita a prova da sua existência. Vamos ver agora então como é que acaba a união de facto, como é que ela se encerra. A união de facto pode acabar pelo falecimento de um dos membros, por vontade de um dos seus membros ou de ambos, quando eles não quiserem mais viver em união de facto, ou quando um dos membros se casar, seja com a pessoa com quem ele já vivia em união de facto ou com outra pessoa qualquer. E da mesma forma que não é necessário fazer o registro da união de facto para que ela seja considerada iniciada, também não é necessário fazer nenhum ato formal para que ela seja considerada dissolvida. Isso em regra, a dissolução da união de facto só vai ser necessariamente declarada judicialmente caso algum dos seus membros queira também fazer valer algum direito que seja inerente à união de facto. Por exemplo, um dos motivos que pode motivar a dissolução judicial da união de facto é a atribuição na casa de morada de família. Digamos que um casal que vivia em união de facto decidiu se separar e não consegue entrar em acordo sobre quem vai continuar morando na casa de morada de família, que é a casa onde eles já viviam antes como um casal. Nesse caso, para que seja possível pedir judicialmente a atribuição da casa de morada de família para um dos ex-membros da união, vai ser necessário uma ação de dissolução da união de facto com a atribuição na casa de morada de família. Outra coisa muito interessante sobre a união de facto e que é muito diferente do casamento é o fato de que, caso seja dissolvida a união, não vai haver a partilha dos bens do casal. Isso porque não é fixado um regime de bens para quem está vivendo em união de facto e não se considera que o casal que vive em união de facto tem um patrimônio comum. Então imagine que um casal tem em compropriedade, ou seja, tem em propriedade comum um imóvel. Nesse caso, não vai ser feita a dissolução de união de facto com partilha, como seria um divórcio com partilha. É diferente. Na união de facto não vai ser feita dessa forma. Se você fizesse um processo de dissolução de união de facto com partilha, com a intenção de dividir um bem comum que o casal tenha, como um imóvel, essa ação estaria errada 2 vezes. Primeiro, porque não é necessário fazer a dissolução judicial da união de facto para que seja possível dividir o bem que eles têm em comum. Não é necessário fazer a dissolução judicial. E em segundo lugar, porque esse imóvel não vai ser partilhado segundo regras do direito de família, mas sim segundo regras do direito das coisas. E por fim, para finalizar o vídeo de hoje, um outro fato muito importante sobre a união de facto que eu queria comentar é que os unidos de facto não são herdeiros um do outro. Então, se você tem um seguro de vida, por exemplo, e não indica quem será o beneficiário do seguro, caso você venha a falecer, quem irá receber os seguros serão os seus herdeiros legitimários. E os herdeiros legitimários são o cônjuge, os descendentes e os ascendentes. O unido de facto não é herdeiro legitimário e, nesse caso, não receberia nada pelo seguro de vida que você tem.
E isso é só um exemplo, existem várias outras situações que isso implica várias consequências decorrentes de viver em união de facto em termos de direito sucessório. Sobre isso eu queria apontar apenas um fato sobre a casa de morada de família. Ela tem uma proteção especial no caso de morte de um dos membros de uma união de facto. Olha só, o artigo 5º da Lei 7 de 2001, que é a lei que regula as uniões de facto, dispõe que, em caso de morte do membro da união de facto, proprietário da casa de morada de família e do respectivo recheio, o membro sobrevivo pode permanecer na casa pelo prazo de 5 anos como titular de um direito real de habitação e de um direito de uso do recheio. Essa é a previsão do artigo 5º, número 1, da lei que eu mencionei. E nos números seguintes desse mesmo artigo, existem outras disposições que variam conforme os detalhes da situação concreta das pessoas que viviam em união de facto. Então é muito interessante dar uma lida sobre isso. Bem, era isso que eu tinha para passar hoje. É claro que existem várias outras disposições e detalhes e consequências das uniões de facto. A minha intenção não era dizer em um único vídeo tudo o que existe sobre as uniões de facto aqui em Portugal. Eu apenas selecionei alguns aspectos que, na minha opinião, são importantes e interessantes para trazer para vocês hoje. Obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!